a história de um garoto também, de 13 anos, te marcou bastante, né? Ixi, foi muito. Quando logo eu comecei como professor, dava aula de história, numa escola aqui em Belo Horizonte, da elite. E tinha uma turma, havia um aluno muito especial, que era o Álvaro, e toda vez que eu lembrava que eu ia dar aula na sala do Álvaro, eu parava tudo e ia estudar. Estudar, porque eu falei, amanhã eu tenho aula com essa turma, esse cara vai estar lá, e ele vai me botar na parede, porque ele lê muito mais do que eu. Ele é muito mais estudioso que eu. E um menino simpático, bonito, tocava flauta, jogava futebol, não morava, não tinha nada, e um gênio, né? Garoto. Aí um belo dia eu chego à escola e alguém falou, olha, temos um problema. Eu falei, o quê? O Álvaro morreu. Eu falei, como morreu? Um menino de 14 anos não pode morrer. Assim, vamos pro velório dele. Chegamos no velório, aquela confusão, chegou um casal próximo de mim e falou assim, olha, nós somos os pais do Álvaro. O senhor professor Tião Rocha? Eu falei, sou eu. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei assim, o Álvaro. Eu falei, o que aconteceu com o Álvaro? Eu falei assim, se matou. Ontem à tarde ele se jogou do alto de um prédio. Eu falei, por quê? Eles falaram, não sabemos, né? Eu falei assim, então nós vamos perguntar pro senhor, professor, por que o Álvaro matou? O pai falou assim, minha mulher falou assim, olha, quem vai responder isso para nós é o professor Tião Rocha. Ele adora o professor Tião Rocha. Ele só fala desse cara, na hora do almoço, lá em casa, nós vamos ler, vou fazer, porque o professor Tião Rocha disse, tal. Professor, por que o nosso filho se matou? Eu falei, não sei. Se o senhor não sabe, ninguém vai ficar sabendo. Eu falei, não sei. Desculpa, mas eu não sei. Né? E aquilo me marcou pro resto da vida. Né? E o Álvaro me deu uma grande lição, porque eu botei na minha cabeça e falei assim, eu nunca mais perco por motivo algum. E não me interessa estudar a história da Revolução Russa, da Revolução Francesa, da burguesia, do capitalismo, que era o que a gente estudava, né? Sem antes estudar a história dos meus alunos. Me interessa a história deles. Naquele dia eu comecei a deixar de ser professor no estilo tradicional. Regina, você é uma das fundadoras do Grupo Ponto de Partida e acabou aportando essa tecnologia social, cultural, que o Ponto de Partida traz 30 anos de história, de carreira, para os meninos de Araçuaí. Quando começou, há 13 anos atrás, Tião começou a trabalhar em Araçuaí, eles tinham um coral de 40 meninos que queriam ir a São Paulo devolver para a Natura o patrocínio. A Natura foi a primeira patrocinadora do CPCD em Araçuaí. E eu falei com o Tião assim, ó, se você quiser levar esse bando de menino com uma camisinha escrito o nome do projeto, esse bando de menino pobre, para todo mundo ter pena deles, eu não vou não. Agora, se você topar que eu trago os meus figurinistas, os músicos, preparadora vocal, e que a gente trabalhe eles para eles chegarem lá e todo mundo ficar admirado com eles, aí eu topo. Inclusive. Artisticamente, porque o meu ofício é a arte. Eu tenho um compromisso com o resultado final, porque a arte, ela comove e move, né? Por isso ela é transformadora, porque quando você estabelece um contato com a arte, de alguma forma, ela te atinge. E eu nunca acreditei que as pessoas precisam ficar comovidas pelo que você não tem. Eu acho que as pessoas precisam ficar comovidas pelo que você tem de melhor, sabe? Todos aqueles meninos têm coisas maravilhosas, então eu quero realçar o que eles têm de lindo, não o que falta neles. Cléia, você é da primeira geração dos meninos de Araçuaí. Primeira geração. Você entrou com quantos anos? 10 anos? Você lembra o ano que você entrou? 98. 98? É. O que mudou na sua vida de 98 pra cá? Nossa, eu costumo dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sabe? Porque eu não poderia, assim, poderia estar em outro lugar e tal, mas estou aqui, já fui da fabriqueta, já abriu portas para mim demais, mexer com artesanato.